Bem, é uma honra eu poder gravar uma entrevista na galeria dos que falam no A Ciência que eu faço. Eu sou Oscar Toshiaki Matsuura. Eu nasci numa pequena cidade do interior de São Paulo, pequena até hoje, chamada Álvares Machado, que já fica quase perto das barrancas do Rio Paraná, na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul. Porém, toda a minha formação do ensino fundamental, quer dizer, grupo escolar, ginásio, colégio, eu fiz no interior, numa cidade próxima, Álvares Machado, que é Presidente Prudente, e eu tive toda essa formação em escola pública. Isso já faz tanto tempo que as escolas públicas eram disputadas, as vagas nessas escolas, por serem escolas de excelente qualidade. E eu acho que, se eu for contar a origem do meu interesse pela astronomia, essa história já começa desde essa época. Quando ocorreu o eclipse, que os astrônomos hoje chamam do eclipse de Bocaiúva, esse eclipse eu tive o privilégio de ver no grupo escolar, quando o diretor nos dispensou para olharmos esse eclipse acontecendo. E havia pessoas apavoradas, achando que seria o fim do mundo. Mas a minha mãe, eu devo dizer que eu sou descendente de japoneses e eu sou de primeira geração, portanto, os meus pais tinham vindo do Japão por volta de 1923, né? Mas a minha mãe, com o ensino que ela tinha frequentado no Japão, me explicou já o que era o eclipse. Coincidentemente, poucos anos depois, eu vi a olho nu um cometa no céu e ela de novo me explicou do que se tratava. Tanto é que depois, há muitos anos, quando eu já fazia pesquisa sobre cometas, eu publiquei um livro popular que se chamava Cometas, do Mito à Ciência, e eu fiz questão de dedicar esse livro em homenagem à minha mãe. Bem, então, tendo frequentado essas escolas durante o ensino básico, eu tinha dentro de mim a ideia de fazer engenharia. E a engenharia tinha um apelo bastante grande dentro de mim. Mas houve um momento em que eu tive a oportunidade de perceber o que eram as ciências básicas, que nós chamamos hoje de ciências puras, e a sua diferença em relação à ciência aplicada. E nisso, provavelmente influenciado pelos meus professores de colégio, me interessei pela física. E o meu ingresso na astronomia se deu por um absoluto acaso. Eu estava fazendo o curso de física, já agora em São Paulo, na Universidade Mackenzie, e paralelamente eu fazia um curso de programação de computadores. Os computadores na época eram os IBM 1430, a primeira geração de computadores já transistorizados. E o professor que dava essas aulas era um egresso da Universidade Mackenzie e tinha sido colega do professor Pierre Kaufmann, que era o líder das pesquisas em radioastronomia na Universidade Mackenzie. E o professor Kaufmann queria alguém que fizesse a parte computacional referente às observações que eram feitas na época de propagação de ondas de rádio chamadas VLF, Very Low Frequency, que são frequências que diagnosticam a reação da ionosfera da Terra à radiação solar. Bem, essa foi a entrada
no mundo da astronomia, particularmente da radioastronomia, que era incipiente na época. Se formava então o que se chamou depois o Centro de Radioastronomia e Astrofísica Mackenzie, e, coincidentemente, em 1966, ocorria um eclipse total no Rio Grande do Sul e que nós fomos observar em ondas de rádio esse eclipse que ocorreu no dia 12 de novembro daquele ano, na cidade de Bagé. E o grupo de radioastronomia tinha recém-adquirido e recebido um radiotelescópio polarimétrico encomendado no Japão, e esse instrumento foi levado para a cidade de Bagé, e lá foi o primeiro funcionamento do radiotelescópio, ou digamos a inauguração, ou como os astrônomos dizem, a primeira luz, e o eclipse foi observado, felizmente, com total sucesso. Quer dizer, o eclipse foi todo ele registrado e as medidas em polarização constituíam uma grande novidade na época. Esse registro gerou, logo de cara, um número muito grande de trabalhos científicos originais. Além desse início bastante produtivo e bastante feliz, essa oportunidade de estarmos em Bagé proporcionou o encontro de praticamente todos os astrônomos brasileiros. Lá estavam o professor Abraão de Moraes, lá estava Luiz Muniz Barreto, lá estava já José Antônio de Freitas Pacheco, Germano Quasti e muitos outros que eu não vou citar o nome de todos. Essa oportunidade, para mim pelo menos, foi a sensação que eu tive de que ali havia o germe da comunidade astronômica brasileira. Parecia que todos, naquele momento, se conheciam pessoalmente e na imaginação de cada um havia assim, o lançamento de um projeto brasileiro, um projeto nacional, né, para o desenvolvimento da astronomia. De volta ao Mackenzie após o eclipse, e analisando agora, eu me dou conta de que estava participando dos inícios da implantação da astrofísica observacional brasileira. O professor Kaufmann é uma pessoa extremamente ativa e dinâmica, e então, para mim, que ainda era estudante, eu não tinha ainda terminado o curso de física, eu estava no 3º ano, ele já me proporcionou a oportunidade de apresentar esses resultados do eclipse num congresso internacional no Canadá, né, o que foi uma primeira e preciosa experiência na minha vida científica. Em 1970, poucos anos depois, esse radiotelescópio foi levado para os Estados Unidos, para um observatório radioastronômico chamado Sagamore Hill, no estado de Massachusetts, para a observação de um outro eclipse parcial que acontecia lá, e eu fui liderando essa equipe. Então foi um ano de experiências muito enriquecedoras e desafiantes também, e assim se implantava a radioastronomia e astrofísica em nosso país.